Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quem se lembra da nossa mensagem do domingo passado? Uma glória a Deus aí. Aleluia. O teu momento não te define. Nós falamos isso sobre a vida de um grande profeta, que foi o profeta Elias. Passou por um momento assim como todos nós passamos, e a gente aprendeu alguns detalhes, algumas coisas importantes ali, falando sobre um mal que tem assolado, a nossa geração, que são doenças invisíveis, mas que têm matado muita gente, e muitos sonhos também. Eu quero meio que continuar aquele assunto, e ainda falar do mesmo profeta, falar da mesma questão, porém trazer aqui um outro lado, vamos dizer assim, um pós aquele momento. Nós vimos que o Elias, a história dele na Bíblia começa num momento de confronto, de ousadia, no momento em que ele chega diante do rei e ele afronta o rei e ele diz: olha, não vai chover, e a Bíblia diz que os céus se fecham e não chovem. Aquele homem que depois de sair lá da beira do ribeiro, ele vai até a casa de uma viúva que tinha as expectativas minadas pela fome, e ela mesma estava dizendo: olha, o que eu tenho aqui é só para eu comer, e depois nós vamos morrer de fome, eu e o meu filho. E naquela ousadia, aquele homem chega para ela dizendo assim: faz primeiro um bolo para mim. Imagine só o camarada ter que estar muito cheio da unção, da presença de Deus. Olha, um cara já é daquele que passa a perna e rouba todo mundo mesmo. Mas ou o cara é um cara que passa a perna e rouba os outros, você não está nem aí para a vida dos outros, ou o cara está muito cheio da unção para dizer assim: a farinha da panela não vai se acabar, o azeite não vai secar. E a mulher dizendo: eu vou acabar de fazer essa comida aqui, depois vocês vão morrer. Aquele homem que, quando o filho morreu, a palavra da mãe se cumpriu na vida do filho, e o menino morreu, ele orou e pediu a Deus que voltasse o espírito do menino, e a Bíblia diz que ele ressuscitou. Aquele homem que sai desse ambiente agora chega diante lá do Monte Carmelo e enfrenta todos aqueles profetas. Nós falamos tudo sobre isso na semana passada. E com toda aquela garra, com toda aquela unção, com todo aquele poder de Deus se manifestando sobre ele, fogo descendo do céu. Aquele homem que mandou o moço olhar lá na nuvem para ver se tinha chuva, o moço subia, descia, dizia: não tem nada, não tem nada. Até que chegou uma hora que o moço falou assim: tem lá uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem que grita, corre, avisa o rei, fala para ele que tem ruído de grande chuva. Ou seja, uma pequena nuvem para ele era um ambiente de um grande mover de águas da parte de Deus. E que ao mesmo tempo esse homem cheio de garra e coragem, que matou os profetas de Baal, que fez tudo isso que nós conhecemos da história dele, ponto alto da vida dele, na hora que recebe a afronta de Jezabel, ele foge. E não só foge, como deseja a própria morte. E aí nós vemos o decorrer do que Deus fez com ele, da conversa de Deus, do trato de Deus, do cuidado de Deus. Mas há uma coisa que acontece no final dessa história, daquele momento, que ainda não é o final da história dele. Ele pensando que era o último momento dele, final da história dele, disse assim: eu quero morrer, já fiz o que eu tinha que fazer, já basta. E Deus o levanta e dá a ele uma missão, dá a ele uma direção. E eu quero falar sobre essa missão, que é a missão de ungir a próxima geração. Ele já estava encerrando a carreira, pendurando as chuteiras, mas Deus diz a ele para ungir a próxima geração. E Deus dá direção para 3 unções, para ungir 3 homens, pessoas completamente diferentes umas das outras, com uma missão aparentemente desconectada, com uma missão completamente desvirtuada, talvez uma da outra. Mas quando nós olhamos
geração. Você pode dizer amém? Glória ao nome de Jesus. Primeira Reis. Capítulo 19. Versículo 14, a gente vai ler aí até o versículo 18. Amém? Todo mundo encontrou? Ele respondeu, eu já disse na semana passada, mas vou ler novamente. Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus de Israel, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. E disse-lhe o Senhor, olha o que Deus disse para ele agora: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. Jeú, filho de Nimsi, ungirá rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei, Deus fez questão de lembrar isso, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos, que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Amém, queridos? Bom, quando a gente olha para esse texto, lembrando de tudo que eu recapitulei aqui com os irmãos, a gente vê também uma questão ligada à motivação. A motivação daquilo que você faz diante do Senhor. E os pensamentos gerados, e alguns deles até lançados pelo inimigo no teu coração. E você precisa cuidar do teu coração. Porque eu aprendi, inclusive, com o pastor Amy Huber, numa das pregações que ele fala, que o diabo ele é tão astuto que ele não fala com você na segunda pessoa, mas ele fala na primeira pessoa. É interessante isso, né? Aquilo me chamou muita atenção. Muitas das vezes você começa a dizer: eu não sirvo para nada, eu não presto para nada. Não é nem você que está dizendo, mas é o diabo falando contigo. Ao invés dele falar uma palavra acusatória para você, ele fala uma palavra como se você estivesse falando. Ele assopra no teu ouvido um pensamento como se fosse seu. Eu achei muito interessante isso. Porque se ele traz uma palavra acusatória, você não presta, você não serve para nada, a primeira reação que nós temos, psicologicamente, é nos defender disso. É dizer que nós não somos assim. É de não aceitar aquilo, mas quando eu digo eu sou, eu já aceitei. Então quando ele assopra, ele já vai assoprando. Você não é ninguém. Você não é nada. Não consegue nada e não alcança nada. E aqui o profeta, quando ele é perguntado e questionado pelo Senhor, ele revela aquilo que eu creio que o diabo já estava aproveitando ali um momento de fraqueza para lançar no coração dele. Ele estava dizendo assim: olha, eu estou só. Eu fiquei só, eu sou o único. Não tem mais nenhum profeta fiel como eu. Não tem mais nenhum servo que tem tanto zelo pelo Senhor como eu. Eu fiquei só. O eu entrou no coração. E isso muitas das vezes é o que nos leva ao declínio e à queda. Quando eu tomo o espaço de Jesus em nossas vidas. Quando eu tomo o lugar do Senhor em nós. Então era essa a condição que ele estava. Porém o Senhor trabalhou isso nele. O Senhor falou com ele, como nós vimos semana passada, e o reergueu.
o alimentou. E aí quando o Senhor diz para ele aqui agora você volta para o deserto de Damasco. E voltando, eu tenho uma tarefa para você. E essa tarefa é ungir a próxima geração depois de você. Você quer parar? Pode até parar. Mas você não vai parar com derrota. Você vai parar ungindo uma nova geração para continuar aquilo que você começou. Deus nos deu, Ele deu um chamado, te deu um chamado, te deu algo a fazer. E as adversidades da vida elas vão acontecer. Elas vão acontecer. E aquilo que nós fazemos hoje é uma unção para a próxima geração. Aquilo que nós ministramos hoje, seja você lá na sua célula como líder, seja você como supervisor das redes, pastor, seja você como líder de qualquer ministério, há uma responsabilidade sobre a sua vida de ungir a próxima geração. Você não vai ficar para sempre aí, mas aquilo que você faz pode ficar. Aquilo que você ministra, a unção que você transmite pode significar para a próxima geração. Eu falei aqui de ministérios, eu falei aqui de coisas da igreja, mas você que é pai sobre os seus filhos, você que talvez não tenha filhos, mas tem amigos, todas as pessoas que têm acesso a você, está sob a sua responsabilidade, é a próxima geração que precisa ser ungida para dar continuidade naquilo que o Senhor fez. Nós somos uma geração que somos fruto de alguém que ministrou sobre as nossas vidas, que nos ungiu para ir à frente. E muitas das vezes nós declinamos ao fato de criticar a geração passada. Chamamos eles de religiosos, talvez por causa do jeito de falar, talvez por causa do jeito de vestir, por causa da forma como eles cantavam, dos instrumentos que eles tocavam, do sapato bem fino que talvez hoje a gente não usa mais, do terno e gravata, da saia no pé, cabelo comprido, ou seja lá o que for. E muitas das vezes nós somos ingratos, uma geração ingrata, que ao invés de dar graças a Deus pela vida desses homens e mulheres que ministraram sobre a nossa vida, nós o criticamos. Dizemos que são religiosos, mas foi a forma que eles encontraram, a melhor forma de ungir a nossa vida para que a gente vá adiante. Às vezes os chamamos de ignorantes, porque não acessaram, não tiveram o conhecimento que nós temos hoje, ou o acesso mais fácil às coisas como temos hoje. Isso é um grande erro e um grande pecado, porque a ingratidão é um dos pecados que eu acho que é mais abominável diante de Deus. E quando nós olhamos isso, irmãos, a gente perde a ideia de que essa geração passada foi a geração que nos colocou onde nós estamos e que ministrou sobre a nossa vida. Mesmo que eles fizeram de uma forma diferente da nossa, talvez não cantavam tanto instrumento, talvez não tinham tanta tecnologia, mas eles faziam com zelo, com amor e com responsabilidade. Agora fala para o irmão que está do seu lado assim: o futuro da próxima geração. Fala com coragem, tem que repetir. O futuro da próxima geração depende da fidelidade da geração atual. Preste bem atenção, queridos. A fidelidade daqueles que ministraram no passado sobre a nossa vida é o que nos trouxe até aqui, que ungiu a nossa vida para a gente poder avançar. Agora, qual é a fidelidade que nós estamos tendo para ungir a próxima geração, os nossos filhos? Quando nós abraçamos uma causa diante do Senhor, o quanto nós estamos nos dedicando de verdade a isso, para que aquele que vier depois de nós possa fazer ainda melhor do que nós. Possa fazer ainda melhor do que nós fazemos. Quando eu olho para a Bíblia e eu vejo situações a geração atual, vamos falar ainda da geração atual. A
A gente tem vivido tantas coisas, irmãos. Eu fico, meu Deus, esse povo perdeu completamente o temor de Deus. O pessoal quer atualizar a Bíblia, né? O pessoal quer transformar a Bíblia para aquilo que eles querem ver. Você percebeu que a maioria das pessoas hoje tem a sua própria definição do que é o Evangelho? Ninguém mais quer ouvir o ensinamento dos pastores, dos líderes. Mas eu acho que não é assim. E vai aqui, vai ali. É tanta dor de cabeça, irmão. Escuta alguém na internet e fica daquele trabalho. Eu fico pensando, pô, Deus está perdendo temor. Está perdendo temor a Deus. A unção que foi derramada sobre os líderes não tem mais valor para as pessoas, porque agora todo mundo tem acesso, todo mundo tem conhecimento, mas são poucos os que querem conhecer de verdade o Senhor. Eu vejo uma geração, eu estou criticando a minha geração, lembra? É a minha geração, do fast food. O que é o fast food? Eu escolho o que eu quero comer. De acordo com o que a gente aprende na palavra de Deus, a Bíblia diz que os ministros da palavra de Deus são dispenseiros de Deus. Quem já ouviu essa expressão aí na Bíblia? Levanta a mão. Então eu ministro e eu não sou um garçom. Amém, irmãos? Eu já vi alguns pregadores falar, eu sou um garçom. Mentira, eu não sou. Eu sou o dispenseiro de Deus, a função é diferente. O garçom, ele chega para você, o que o Senhor deseja hoje? É assim, não é? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu posso pagar. Sim, senhor. Está aqui. Mas o dispenseiro, não. O dispenseiro entra na dispensa, seleciona a comida, apresenta ao rei e serve a mesa. Os convidados só comem. A função do dispenseiro é diferente da função do garçom. Só que nós somos a geração do fast food. É só entrar na internet e escuta o que eu quero ouvir, o que me emociona, o que diz que eu sou o centro de Jesus. Essa é a geração que, infelizmente, não vai ungir uma próxima geração, que vai deixar uma lacuna. Mas aqui tem homens e mulheres, irmãos, que entendem e aceitam a palavra de Deus, amém? Homens e mulheres que não querem ver a próxima geração aceitando o pecado como se não fosse pecado. Você sabe o que eu vejo nisso, pastor Tiago? Simplesmente o cumprimento da palavra de Deus. Porque quando a gente olha no decorrer da Bíblia e o plano da salvação de Deus, parece, não estou dizendo que é, e dá a impressão que Deus está o tempo todo querendo mostrar para mim que eu não sou capaz de alcançar a salvação pelo meu próprio esforço. Quando a gente olha, por exemplo, Deus coloca Adão e Eva lá no jardim do Éden, inocentes de tudo, nunca havia experimentado o pecado. A Bíblia diz, né, Tiago vai dizer, que nós somos tentados pelos desejos, pelos prazeres da própria carne, ou seja, aquilo que já gerou em nós prazer, a concupiscência da carne, mas eles não tinham isso. Viviam o tempo da inocência, mesmo assim, pecaram. Quando a gente olha para a Bíblia um pouco mais à frente, e a gente vê o próximo passo, né, que é o tempo da consciência, o período ali de Noé, onde o povo, né, tinha a sua consciência de Deus, e isso já era motivo para salvação. Só Noé conseguiu ser salvo daquela geração. Então a sua consciência pode não te levar a Deus, porque a consciência pode ser de acordo com a sua vontade e não a dele. Só Noé. E a família foi de arrasto. Mas a Bíblia diz que era só ele. Por causa dele a família foi. Por causa do trabalho de Noé, ele conseguiu gerar, ou melhor, vamos usar o termo que a gente está usando aqui, ungir uma próxima geração, mesmo sendo o único em meio a tudo aquilo. Depois vem o período
reino onde havia o governo humano. E o povo mais uma vez peca contra o Senhor, porque o povo não consegue governar a si mesmo sem um Deus todo-poderoso sobre a vida dele. Vira uma anarquia. Depois vem o período da promessa, ou patriarcal, que a gente chama, a partir lá de Gênesis 12, a promessa de Deus. E mesmo assim o povo de Israel peca, ou seja, em todos os momentos a gente vê o povo se perdendo. Depois vem Moisés com a lei, e a lei também não é suficiente para que o povo garanta a salvação. E aí vem o ápice da coisa, Jesus, e oferece de graça a salvação. Mas ele não oferece de graça simplesmente porque ele quer oferecer, porque eu e você nunca vamos conseguir comprar a salvação com esforço, com merecimento, nada. Você não tem nada e eu não tenho nada que possa merecer a salvação. Ela vem de graça. O Senhor está o tempo todo ensinando isso para nós. E nós precisamos, irmãos, passar isso para frente. E mesmo no tempo da graça, mesmo a salvação sendo de graça, o que mais nós vemos é o pecado se multiplicando e as pessoas se deixando levar por ele. E a Bíblia ainda diz para nós que mesmo no período do reino milenar, quando Jesus vier reinar na terra, ainda haverá aqueles que vão pecar contra o Senhor, mesmo na presença real do nosso Senhor Jesus. Você já parou para pensar sobre isso? Você sabe por quê, querido? Porque sem a graça nada temos a oferecer em troca da salvação. E infelizmente, irmãos, a geração que estamos vivendo agora está se esquecendo disso. E talvez a próxima geração não tenha contato com isso, se não for o Espírito Santo e a graça de Deus no nosso meio. Se não for a presença de Deus no nosso meio. Se você se deixar levar pelo que é normal no mundo, com certeza você vai se esquecer disso. Que você não tem nada que você possa fazer que possa garantir a sua salvação. Então nós vimos 3 unções aqui e eu acho muito interessante, muito importante isso. Eu não vou entrar em muito detalhes sobre elas, mas eu quero chamar a atenção. A primeira unção foi a unção do rei Azael. Ele foi ungido como rei. É bem verdade, é bom ressaltar aqui que Deus deu a Elias essa missão, porém ele terceirizou. Se você olhar a sequência que Deus falou para ungir Azael, Deus falou para ungir a Jeú, Deus falou para ungir o Eliseu. O que ele fez? Foi primeiro no Eliseu. E depois de Eliseu ungiu os outros. Mas era a função dele fazer. Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Mas que há uma função para você fazer, isso é certeza, amém? Há uma função para nós como geração. Nós somos a geração que vai ungir a próxima geração, amém? Aquelas crianças que estiveram aqui, os adolescentes que estão vendendo pizza, eles estão olhando para vocês e eles vão refletir a vida de Cristo que vocês têm. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Alguém que pode dizer amém? Amém. Tem coragem para dizer amém, irmão? Amém. Qual é a vida de Cristo que você vive? Qual é a unção que você está transmitindo para essa geração? É tudo normalidade? Nada é mais é pecado? Porque se for isso, nós iremos voltar ao tempo de Juízes, aonde a Bíblia mesmo diz que era uma anarquia só, e cada um seguia o seu próprio caminho. Por isso precisamos nos posicionar como igreja e fazer a diferença. Não é porque todo mundo faz, não é porque todo mundo diz que é certo, e não é porque todo mundo diz que é errado, que é errado. A gente não anda pelo que todo mundo diz, a gente anda pelo que a palavra de Deus diz. Glória a Deus. Por isso estão querendo atualizar a Bíblia, mudar, dizer que aqui está errado. Sabe por que eles estão querendo fazer isso? Porque se você não tiver uma referência, você não tem na mesma direção. A primeira unção foi a unção de Azael, pelo menos o que está pedido pelo Senhor aqui. Quem foi Azael? Azael foi ungido como o próprio Deus disse aqui.
como rei da Síria. A Síria não era o povo de Deus, mas era o povo inimigo de Deus. Aí vem a pergunta: por que Deus queria ungir um rei que não era um rei para Israel? Por que Deus ungiu um rei para a Síria que era inimigo de Israel? E quando o Eliseu, que foi quem ungiu, ou melhor, quem teve esse contato, a Bíblia diz que ele chorou na presença de Azael. E Azael perguntou para ele: por quê? E ele diz: eu posso ver o que você vai fazer com os filhos de Deus. Eu posso ver toda a maldade que você vai fazer com os filhos de Deus, porque você vai ser rei da Síria. E aí, irmãos, às vezes a gente fica se perguntando: mas por que isso? Lembra que a ascensão do profeta Eliseu, ela acontece num tempo e num momento onde a nação de Israel estava completamente desvirtuada da presença de Deus. Para eles não tinham mais certeza quem era Deus. Quando ele chega lá no monte, ele diz: por que cocheais em dois pensamentos? Ele fala para o povo, com Elias: se Baal é Deus, segue. Se Deus é Deus, segue. O povo não sabia. Tanto é que ele chama o povo para ir com ele, mas não apenas para assistir, mas para estar com ele naquela peleja. Mas ele se viu sozinho, porque o povo não tinha direção, eles tinham dúvida. Irmãos, o cuidado que nós temos que ter é esse. Tem muitos cristãos que estão duvidosos. Será que essa igreja moderna agora aí, que aceita de tudo, será que eles estão errados mesmo? Afinal de contas, Deus é amor. E o povo está perdido, irmãos, a cabeça está bagunçada, igualzinho naquela época. Precisou Deus fazer descer fogo do céu para mostrar quem era Deus ali. E essa era a situação. Então precisava de Deus entrar com uma correção. O fato que aconteceu no Monte Carmelo não foi suficiente para que aquele povo se voltasse verdadeiramente ao Senhor. Ai, aquele momento de avivamento. Ai, aquele momento de glória. Ai, aquele momento poderoso, como aqueles cultos, aquelas vigílias que a gente vive. Mas quando eles voltavam para o seu cotidiano, quem estava lá no altar? Baal. Quem era a rainha? Jezabel. Ainda estavam prostrados diante dos altares do mundo. E Azael foi quem se levanta como o martelo de Deus para castigar o povo, para guerrear contra o povo, para lutar contra Israel, para prevalecer contra Israel. Aqui também nos chama a atenção sobre algo da nossa geração. Muitas das vezes a gente fica desconectado sobre a questão da ideia do político, né? Da liderança que não é uma liderança eclesiástica, vamos dizer assim. E a gente acha que a gente não tem nada a ver com isso. Mas aqui Deus, Ele falou para Elias ungir um rei político, de uma situação, de um contexto político. E nós precisamos começar a olhar para essas coisas, a orar sobre isso, a declarar sobre isso e a orientar as pessoas sobre isso. Nunca devemos apoiar alguém que é contra a palavra de Deus, que tem preceitos contra a palavra de Deus. Você não precisa fazer política, não precisa levar papelzinho para ninguém, não é isso. Mas você precisa ter um conceito que seja conectado com a palavra de Deus. Nós precisamos sim orar pelo nosso país, orar pela liderança do nosso país e declarar a verdade. É uma responsabilidade nossa. Há um poder derramado sobre a igreja, até sobre a política.
política, amém? Se a igreja souber usar isso sem idolatria, porque o que acontece muitas das vezes é isso, acaba tendo idolatria, mas se a igreja souber usar isso, há um poder de Deus sobre essa situação, amém? Glória a Deus. A segunda unção foi a unção de Jeú. E aí ele diz assim, olha, versículo 16: e a Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, Meloá, ungirás profeta em teu lugar. O Jeú, ele já teve um trabalho diferente. Esse é o rei de Israel, um líder sobre o povo de Deus, e ele teve uma função específica. Ele fez uma limpeza. Ele, como rei de Israel, foi ele quem matou Jezabel, foi ele quem atropelou o motivo da idolatria do povo, foi ele quem se posicionou contra as práticas mundanas. É necessário que a geração que se levante depois de nós seja alguém que tenha coragem para confrontar a idolatria, para confrontar o pecado, porque haverá um tempo, e já está chegando, em que nos altares não poderemos falar mais coisas como hoje podemos falar. Irmãos, a situação está tão decadente da raça humana, e há uma tristeza tão grande no meu coração quando eu vejo o pecado. Eu aprendi uma vez com um pastor lá no seminário, ele diz assim que o pecado transfigurou a imagem de Deus no ser humano. E quando nós observamos a pessoa cada vez mais afundada no pecado, mais transfigurada essa imagem parece. Irmãos, tem gente hoje colocando orelhinha de animal, rabinho de animal e andando de quatro. E estão adquirindo direitos para viver assim. E a igreja será coagida a não falar sobre isso, a não orientar os próprios filhos sobre isso. Você está entendendo? E tem gente falando, não, mas essa aí é só uma forma de viver. Agora tem o tal da boneca que virou filho, já não chega os cachorros. Ai, papai, desculpe, isso aqui me dá uma agonia, esse negócio. Olha o tal do pai de pet. Não converse comigo sobre esse assunto, pode ser que você não goste. É a resposta. Então vamos mandar por aqui. Mas a gente precisa tomar cuidado, irmãos, para não transferir aquilo que nós falamos aqui. Que a nossa comunhão, a nossa unidade tem que ser com as pessoas. Eu conheço uma pessoa, irmãos, que ela disse uma frase assim. Eu falei, Deus tem misericórdia. Ela disse assim, quanto mais eu conheço cachorro, como é que é? Quanto mais eu conheço gente, mais eu gosto de cachorro. Eu falei, gente, agora o povo está virando cachorro. Não estou brincando não, a coisa é séria. E agora estão querendo que o SUS aceita tratamento para boneca. Não, vocês estão rindo. Eu também às vezes acho engraçado. Mas vocês lembram do que Jesus falou sobre a vida dele? Vocês lembram? Como nos dias de Noé. Se isso não for os dias de Noé. Eu não sei quem me falou outro dia, numa conversa que a gente estava, mas mais ou menos assim, eu não lembro exatamente, mas a pessoa disse, cara, você faz mudando. Diz que a nossa geração já perdeu de longa distância para Sodoma e Gomorra. Falei, uau, é verdade, é verdade, irmãos. Só que muitos de nós ainda estamos dormindo em nossas consciências.
geração, que é a nossa responsabilidade e que nós devemos ungir essa geração, estamos gastando tempo com outras coisas. Ah, pastor, você está dizendo que eu não posso trabalhar, gastar tempo no meu trabalho, não é isso? Você está dizendo que eu não posso cuidar da minha vida, construir minha casa? Não pode e deve. Nós usamos um termo bíblico que a gente fala, né? Ide e fazer discípulos, né? Porém, na verdade, o texto ele se traduziria melhor se fosse indo. E indo é o que, irmãos? No seu dia a dia, na sua caminhada, indo, só faça discípulos. Só unja a próxima geração que você tem acesso. Unja a próxima geração que você tem acesso. Na virada do ano, eu sentei com um jovem, minha esposa estava perto. Eu não sabia, mas ele já estava desviado do evangelho. E aí, ele sentou do meu lado, um menino novo, tomando cerveja, aquela coisa toda. E aí, começou a perguntar uma coisinha sobre a palavra de Deus. Uma coisinha para o crente de verdade, quando pergunta sobre a palavra de Deus, é logo a Bíblia inteira, né? É assim ou não? Não, o crente que é servo de Deus, na hora que alguém pergunta alguma coisa de Deus, não é só aquela coisinha, é a Bíblia toda, você já vai descarregando ali. E ali nós conversamos durante muito tempo. Muito tempo. E aí eu consegui descobrir que ele tocava contrabaixo na igreja, e não sei o que, já fui questionando por que tinha saído. E aí nós fomos conversando, eu falei, não sei, rapaz, volta para Jesus. Ai, que agora não consigo, mas estava usando, estava bebendo. E agora, essa semana passada, minha cunhada veio em casa e nós estávamos conversando e ela citou o nome dele, falou que ele é filho da igreja. Glória a Deus, louvando o nome do Senhor, falei, glória a Deus, mais um da nova geração para eu conseguir tocar. É assim que você faz na sua vida, irmão? Não. Há uma responsabilidade sobre a sua vida de ungir a próxima geração. Ao invés de nós ficarmos murmurando e reclamando das coisas, nós precisamos nos posicionar e ir e ungir a próxima geração. Quando Elias ungiu o Eliseu, mal sabia ele que aquele homem seria usado na terra de forma tão poderosa. Há uma contabilidade na Bíblia nesse sentido, que Eliseu fez o dobro dos milagres que Elias fez. E eu quero dizer uma coisa para você: a nova geração que se levanta fará o dobro daquilo que você faz. A nova geração que você vai ungir fará o dobro daquilo que você faz. Em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Levante-se do seu lugar, eu quero orar com você. E eu quero dizer para você que Deus, Ele não cancelou a vida do Elias. Ele não cancelou a vida de Elias quando Elias estava naquela fase ruim. Só um adendo aqui. A família do moço que eu falei, não está só ele, está vindo a família inteira da igreja. A mãe, são 3 irmãos, né? 3 irmãos, servindo a Deus, tocando, cantando, louvando, exaltando o nome de Jesus. Irmãos, isso é um dia para a próxima geração. Há muitas pessoas esperando, irmãos. Você sabe o que eu estava fazendo aqui agora, sentado? Sentado na hora do louvor? E é maravilhoso, irmãos. Vocês que têm, né, mais caminhada na fé do que eu até, viram muito isso. Mas eu estava aqui, olhando aqui para cima e me lembrando da Duda e do Gabriel. Eles têm praticamente a mesma idade. E desde pequenininho, e quando eu vi ela dançando aqui, ele tocando ali, não só eles, nós temos outros, mas eu conheci eles como pequenininho. E quem tem filho aqui, levanta a mão, quem tem filho crente aqui, né? Você é crente, tem filho. Quando é pequenininho, a gente fica preocupado, né, irmãos? Com toda essa situação, não que agora eu estou despreocupado, eu estou de olho no Senhor. Mas a gente fica preocupado, o que vai dar meu filho, como que vai ser? É assim, não é, irmãos? Será que é só no
profetiza, a gente tenta dar o melhor exemplo, a gente erra. E aí quando a gente vê a coisa fluindo, irmãos, e não é o fato de estar tocando aqui, não é isso não, só. Às vezes numa conversa que a gente escuta algumas coisas, né, que está acontecendo aí por fora, e a gente vê a reação dos nossos filhos com relação às coisas que estão acontecendo, e você fala, uau, é isso aí, aleluia. Está dando certo. É como a Jaque perguntou outro dia pro filho dela, né? Tipo, por que você está jejuando? O que era, né? Qual que era a resposta, irmão? Para agradar a Deus. Mãe, estou jejuando. Filho, que lindo, você está jejuando por quê? Para agradar a Deus. Aleluia. Aí eu acho que ela pensou assim, eu já fiz, então isso eu não fiz. Que vergonha! Eu só jejuo para cura, eu só jejuo para poder Deus abençoar. Aí não sei o que, e o meu filho está jejuando para agradar a Deus, sem eu falar. É a próxima geração. Eu vou perguntar de novo: como você está ungindo a próxima geração? Pastor, você não está entendendo. É que eu estou vivendo um declínio espiritual. Aí é que vem sempre a desculpa. Eu não estou bem. Eu não estou bem. Eu estou vivendo, eu estou num apagão espiritual. Eu estou mal. Esse negócio de ungir a próxima geração não é para mim. É assim, irmão. Quando você e eu entendemos que a próxima geração é nossa responsabilidade, isso não é um peso. Isso é um alívio. Ô, pastor, como assim? Não. Como é que você vai ungir a próxima geração? Como é que você vai fazer a próxima geração ser crente? Fazendo algo que é bom para você, ser crente. Como é que você vai ungir uma próxima geração de fiéis? Fazendo algo que é bom para você, sendo fiel. Como é que você vai ungir uma próxima geração de pessoas idôneas, que não roubam ninguém, que não mente, não mentindo, não roubando e sendo idôneo? Como é que você vai ungir uma próxima geração que não vive falando mal dos outros? Como? Não falando mal dos outros. Dando exemplo. Isso é bom para vocês, não é para ser um peso. Isso é bom para mim, não é para ser um peso. Como é que você vai fazer com que a próxima geração que está na sua responsabilidade seja uma geração que ora? Como que vai ser, irmão? Responde para mim. Orando. Como que a próxima geração vai ser a geração que jejua? Você jejuando, irmão. Isso é ruim. Como que a próxima geração vai conhecer a palavra? Você sabe? Se você conhecer a palavra, a sua próxima geração vai conhecer a palavra. Agora a pergunta é: com quem você está gastando tempo? Porque é isso que a sua próxima geração vai ser. Ei, preste atenção. O Senhor está chamando a nossa atenção. A nossa atenção. Talvez você tenha andado um pouco fora daquilo que Deus está falando agora contigo. Não tem problema não. Assim como o Senhor disse para Elias, ele disse para nós, ele disse assim: olha, eu consertei ainda 7 mil que não se dobraram. Ainda que lá fora, irmãos, o negócio está declinado, abalado. Tem você aqui que faz parte daqueles que não beijaram os pés da estátua, que não estão se entregando àquilo que lá fora estão fazendo, a idolatria, a mentira, o engano, a fidelidade no teu coração. E o momento que você está vivendo de fraqueza não define quem você é, porque você é o Elias dessa geração que está ungindo a próxima geração. Você é o Elias dessa geração.
Pega suas mãos assim para os céus e faça uma oração comigo. Declara ao Senhor essa oração. Diga assim: Senhor Deus,